Então, nesse momento, você deve estar se perguntando, né? Gente, se o medo faz parte da nossa ação de defesa, por que nós, às vezes, travamos, nós não conseguimos agir apesar do medo? Como diz aquela velha frase, né? Tenha coragem apesar do medo, né? Ou coragem não é não ter medo, coragem é agir apesar do medo. Muitas vezes, através de um medo, atrás, na verdade, né? Atrás de um medo, existe uma emoção que está causando esse medo fora do normal. Às vezes você pode ter aprendido a sentir esse medo devido à sua experiência de vida. Às vezes, por exemplo, o seu pai pode dizer para você o seguinte: olha, você vai fazer isso aqui, você vai acabar perdendo um braço. Claro que às vezes ele estava fazendo ali uma metáfora, fazendo só um comentário. Só que às vezes você, como criança, não entende metáfora. Você, como criança, tem um pensamento mais simples. E aí então você começa a ter medo de uma determinada máquina ou determinado processo que possa acontecer, né? Às vezes, por exemplo, você pode adquirir um medo de dirigir, por exemplo, porque você, quando criança, percebia que o motorista que estava ali com você, provavelmente o seu pai, ele era um pouco barbeiro e brigava muito no trânsito, e isso foi acarretando em você um acúmulo emocional, o qual fez com que você gerasse o medo. No caso de gravação de vídeo, de se expor em palestra, de falar em público, ou até mesmo de ter aí uma conversa mais comum numa festa para não ter fobia social, às vezes você podia ser, quando criança, você queria lá brincar, se expressar, queria chamar a atenção dos pais, e você foi reprimido algumas vezes. Às vezes o pai podia falar assim: olha, fica quieto, vai dormir, porque senão o papai não vai gostar mais de você. Aí você não tinha medo de se expor, você tinha medo do papai não gostar mais de você. E você começou a entender, de tantas vezes ele repetir isso, você começou a entender que cada vez que você fala, ele não gosta. E aí então você começa a se reprimir. Ou às vezes você pode estar apresentando um trabalho lá no colégio e alguns amiguinhos que estão brincando, nem estão prestando atenção no seu trabalho, eles começam a rir entre eles. Só que você está nervoso lá, você é uma criança nervosa diante de uma apresentação. E aí então você pode entender que os seus amigos estão rindo de você. E aí você começa a interpretar que cada vez que você se expõe, você está sendo ridicularizado. E aí então você começa a ter um medo fora do normal e faz com que você impeça, né, de você agir e gravar o vídeo ou de falar em público também. Outras situações podem acontecer também que vai estar te impedindo. Por exemplo, tem um amigo meu que ele, num dia, ele precisou fazer um depoimento, falar algumas coisas diante de uma situação muito delicada na família dele. E aí ele simplesmente deu uma engasgada, mas ele não estava ali nervoso. Ele engasgou por causa de um copo d'água que ele tinha bebido, e como ele engasgou, ele não conseguia falar naquele momento. E aí, então, começaram a rir dele. Ele era uma criança, e quando criança, qualquer coisa que vá fazer e ela se sinta muito ridicularizada, se sinta emocionalmente ruim, ela vai começar a pensar o que fez aquilo acontecer. E ela começou a perceber que, puxa vida, justamente nesse momento que eu precisava falar, eu não consegui. E aí, então, a mente dela entendeu que ela nunca mais ia fazer aquilo ali acontecer. Porque, provavelmente, se ela fosse fazer aquilo, ela ia ser ridicularizada novamente. E aí, então, o medo, para não deixar ela passar por aquilo novamente, o medo ficou muito maior, evitando com que isso acontecesse. Então, você pode perceber que várias coisas que você tem medo hoje, ela não é necessariamente um medo do nada. Sempre existe uma causa emocional. Talvez uma experiência de vida, talvez alguma coisa que você ouvia alguém falar, então você começou a ficar com medo. Às vezes, você, quando criança, está querendo brincar e os seus pais estão querendo ver televisão, alguma coisa assim. E então, os seus pais que não conseguem ver televisão, porque você é criança, não se importa com a TV. Você, se criança, se importa em brincar ou talvez até mesmo chamar a atenção dos pais. Aí a criança, ela tentando chamar a atenção e não deixando os pais assistir televisão, os pais, para poder ter o seu tranquilidade, seu conforto, eles começam a ameaçar a criança. Olha, tu para de fazer isso, porque senão, quando tu for dormir, o bicho-papão vai vir te pegar. Ou então, você para de fazer isso, senão o homem do saco vai pegar você. Ou então, você para de fazer isso, porque senão você vai acontecer alguma coisa. Então, você começa a perceber que muitas vezes o medo ele é incutido pelos pais, pelas pessoas que a gente gosta, e não é por maldade. É simplesmente porque eles têm ali a forma de criar deles, e eles provavelmente foram criados dessa mesma forma, e de acordo com a interpretação de cada um, às vezes a mesma interpretação, ou a mesma situação, pode, por exemplo, criar um medo num irmão e pode não criar no outro. Mas isso, a educação foi igual. Como é que pode ser diferente? A interpretação de cada ser humano, ela sempre vai ser diferente. Então, se você interpretou que você não podia se expressar, porque senão você ia ter o bicho-papão pegando seu pé à noite,
você provavelmente ficou com medo de se expressar e isso gera em você uma dificuldade de estar gravando vídeo ou falando em público. Se o seu irmão não teve essa interpretação, para ele está tudo bem. Às vezes ele é até capaz de ficar rindo, brincando e ainda piorar a situação com o seu pai, falando assim, eu quero que o bicho-papão venha me pagar. Aí então você percebe que essa estratégia do seu pai não deu certo, mas ele vai tentar uma outra estratégia porque ele quer assistir televisão. E muitas outras coisas podem estar acontecendo e está atrapalhando a sua vida hoje e você percebe que isso vem da sua infância. E essa hipnose que nós vamos trabalhar, que eu vou deixar aqui logo após, você vai perceber que nós vamos trabalhar justamente o emocional que está ali atrás desse seu medo. Não importa qual seja o medo que você tenha, talvez um medo de altura, talvez um medo de bicicleta, talvez um medo de aranha, talvez um medo de qualquer coisa, até mesmo gravar vídeo ou se expor em público. Então, esse áudio hipnose ele foi feito justamente para trabalhar o seu emocional e estar reprogramando sua mente para que você não tenha mais esse medo e comece a ter uma vida com muito mais liberdade. Tá certo? Então vejo você logo depois no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.